nós precisamos da nova Previdência. Olha, tem funcionário público que recebe de 30, 40, 50 mil reais por mês. Tem alguns que recebem até mais, 100, 200, 300 mil por mês. Isso equivale a 100, 200, 300 mil salários. 100, 200, 300 salários mínimo por mês. E isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E essas pessoas que recebem esses valores ainda têm a vantagem de se aposentarem com aposentadorias especiais. Muitos trabalham menos que a metade do tempo de um trabalhador normal, que um trabalhador normal precisa para se aposentar. Um brasileiro normal tem que trabalhar 10 anos para receber, muitas vezes, o que um privilegiado desse recebe por mês. Olha bem, o absurdo não é somente o número, mas a situação, a falta de conscientização da população e a falta de vergonha na cara desses safados aproveitadores dos cofres públicos. Esse que é o absurdo. Vocês sabem que existe um cartão chamado cartão corporativo. Vários políticos, funcionários públicos, esposas de presidentes e alguns ministros usaram e ainda usam. Uma verdadeira farra, uma verdadeira bagunça. Eu quero deixar bem claro o seguinte: quem não usa não precisa se preocupar em me questionar, em me processar. Eu só estou falando de quem usa. Quem não usa, mas quem usa é que eu estou falando, tá bom? Tem gente que em 6 meses chegou a gastar 12 milhões de reais com cartão corporativo pago por nós, o povo. E isso sob o manto de gasto secreto e sigiloso. Eu não preciso prestar conta para a sociedade. É um absurdo, é uma coisa que... você vê, o povo precisa de saúde, de segurança, de emprego, de cidadania. E esses senhores não. Senhores, eu sou um senhor. Esses aí são outra coisa. Esses caras não podem ser chamados de senhores. Esses caras se aproveitam do povo brasileiro. Nós, o cidadão normal, tupiniquim, temos que trabalhar de 3 a 4 anos para receber o que um homem desse recebe de aposentadoria por mês. E se aposentam com 50 anos e ficam vivendo, porque esse cara vive bastante, né, meu? Tem dinheiro, vive muito, tem dinheiro para bancar saúde, dentista e remédios e tudo mais. Esse cara vive até 90 anos. Nós não. Nós temos que sofrer com isso. E fora do dinheiro que eles ganham com esses salários absurdos, do que eles arrumam por fora. Aquele dinheirinho que eles dão um jeito de arrumar por fora, eles sempre dão um jeito. Tem um monte de gente que vive assim, gozando desses privilégios, que às vezes até estão dentro da lei. Não é isso que estamos discutindo, mas com certeza não são éticos. São de pessoas de falsa moral, de baixo nível de caráter, de responsabilidade com a sociedade. Isso não resta a menor dúvida. É por isso que esse pessoal não quer a Previdência nova. Eles não querem por causa disso. Tem que ficar bem claro isso para toda a população, que para se aprovar um projeto, não é preciso ter reunião com o prefeito, com governadores, com o presidente, não precisa. Para aprovar um projeto, o projeto tem que ser montado pelos técnicos e os parlamentares têm que analisar e votar o projeto. Essa é a função do parlamentar. Essa é a função dos parlamentares, é uma das funções dos parlamentares e de suas equipes qualificadas. Aquelas equipes que são qualificadas, né? Isso, entre aspas, direitinho, tem que ficar bem claro. Segundo Janaína Pascoal, jurista, professora universitária e de curso de pós-graduação, se eu não me engano, até na USP, em São Paulo, deputada estadual, a mais bem votada deputada estadual do estado de São Paulo, ela disse que o Senado e a Câmara dos Deputados Federais são meramente políticos. Não são meramente políticos. Ela disse que a Câmara e o Senado não são meramente políticos.
existe nessas casas uma função jurídica que está prevista na Constituição Federal, Lei 1079/50, que é a lei que trata, por exemplo, dos processos de impedimento. Quando um presidente do Senado ou da Câmara recebe um pedido, por exemplo, de impedimento, ele tem o dever e a obrigação legal de analisar o pedido, o mérito fatídico e jurídico. O presidente não pode alegar que o governo precisa de estabilidade e blá, 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 não pode alegar nada. Ele tem que dar andamento no pedido sob pena de prevaricação, porque os presidentes do Senado e da Câmara são funcionários públicos. Não pode se calar, pois são autoridades competentes e têm um papel institucional definido. Tem a obrigação de analisar, se manifestando sobre o mérito e despachando. Gente, o país precisa de homens sérios, que o Bolsonaro colocou no governo dele. O país precisa de homens capacitados, sérios e que estão tentando organizar a nação. Esses homens, o Bolsonaro já colocou no seu quadro. E o país não precisa de aproveitadores de ocasião. O país não precisa de pessoas que criam dificuldade, criam barreiras para vender facilidades. Não precisa de pessoas que fazem articulações, acomodações para votar esse ou aquele determinado projeto. O Brasil precisa dos homens sérios que o nosso presidente colocou para administrar o governo. O povo vai cobrar o trabalho das instituições. A Câmara e o Senado vão ser cobrados pelo povo. E Deus queira que funcionem adequadamente. É só isso que eu quero falar. Um abraço a todos vocês e queria pedir também que vocês, por favor, deem um clique aí na mãozinha, tem uma mãozinha fazendo positivo, e que também compartilhem. Tá certo? Muito obrigado a todos e uma boa semana.